Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sem Cerimônias. E eu estou muito feliz de ter você aí, do outro lado, com a gente. E com certeza você vai amar essa entrevista de hoje. Agora, eu estou aqui, no Rio Grande do Sul, comemorando os 15 anos da UED. É isso mesmo. Essa temporada, a gente veio para cá para conhecer os fornecedores dessa região tão linda e profissionais que encantam e que também mostram todo o seu potencial. Mas antes de falar dessa pessoa que está aqui, ó, na minha frente, vocês não estão vendo ainda, eu preciso falar da nossa parceira, a Celebre a Sua História, que são meninas incríveis que fazem celebrações no Brasil e também fora do Brasil, contando o amor dos casais. Aqui embaixo tem o QR Code e você vai poder conhecer um pouquinho mais dessas meninas incríveis. Vocês vão poder ir no Instagram. Também vou deixar aqui embaixo o QR Code da UED para que você conheça essa empresa que faz a gestão de todos os eventos de você aí, assessor, assessora, e faz você trabalhar com muito mais eficiência, certo? QR Code aqui na tela, corre para poder conhecer mais. E agora sim, eu vou bater aquele papo incrível com uma fornecedora que vai encantar a todos nós. Com vocês, Jaque Oliveira, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer. Que prazer. Prazer é o meu estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Tomara. Vai ser. Jaque, eu quero conhecer um pouquinho mais de você, conhecer um pouco mais da sua história. Conta pra gente. Como é que começou? Bem, eu sou jornalista por formação, né? Sou gaúcha, sempre morei aqui no estado e trabalhei muitos anos com comunicação, com assessoria de imprensa e comecei a fotografar na faculdade, por causa da faculdade, né? Que fazia parte das cadeiras de jornalismo, mas também me apaixonei e entrei para um grupo de fotografia de Porto Alegre, para conhecer gente, para ter um hobby, né? Aham. E aí comecei a me apaixonar mais ainda. E fui evoluindo, estudando. A gente se reunia para fotografar parques, pessoas aleatórias, uns aos outros, né? E com isso eu comecei a trabalhar aos pouquinhos, porque a fotografia é um hobby um pouco caro, né? Então, até para custear a evolução de equipamento e de conhecimento, a gente começou a cobrar, né? Eu comecei a cobrar. E outros colegas meus dessa época também. Eu tenho colegas que hoje têm escola de fotografia, que realmente não exerceram, estavam fazendo faculdade, não exerceram, porque enveredaram mesmo na fotografia. Tem alguns que largaram e outros que continuam com ela só como um hobby, né? Eu fui uma das que acabei tornando a fotografia minha profissão, mas muito tempo depois disso, né? Eu acho que a época que eu comecei por hobby foi mais ou menos 2008. Um ano depois eu fiz meu primeiro trabalho remunerado, assim. E só em 2016 que eu abri a minha empresa. E escolhi trabalhar exclusivamente com fotografia, né? Porque já estava cansada do mundo corporativo, trabalhei para grandes empresas, para agências. E queria dar uma mudança na minha vida, assim, dar uma guinada, e a fotografia me proporcionou isso quando eu resolvi realmente investir nela, né? E esse é um resuminho da minha história profissional, assim. Então aí nós temos em torno de 10 anos, né? Sim, quase 10 anos de empresa fundada, né? Assim, certinho, nome, CNPJ e tudo. E de atuação, uns 13 anos, acho que é isso, uns 13, 14 anos. Mais ou menos isso. É. Então foi uma migração assim, aos poucos, né? Porque você já atuava, mas como jornalista acaba que você tem um pouquinho mais de feeling, né? Como é que eu posso falar? Aproximação da fotografia, né? Porque você tá ali, tá no campo, não é isso? Sim, eu costumo dizer, e eu já tive clientes que me contrataram por isso, porque eu sou fotógrafa de casamentos, eventos sociais, né? Por isso que também me acharam, eu estou aqui. Eu tenho algumas clientes que chegaram em mim e disseram assim, não sei se é porque tu é jornalista, porque eu acho que o cliente que tem aquele olhar minucioso para procurar um fornecedor, ele tem um diferencial, né? O cliente que vai lá e lê sobre a tua história no teu site, nos destaques do teu Instagram.
Eu adoro cliente que diz assim, eu te acompanho há bastante tempo, eu maratonei o teu Instagram. Eu acho muito legal isso, porque a pessoa já vem entendendo como que eu trabalho, né? Ela não Sim, cai de sim. paraquedas. Então, eu já tive casos de pessoas que me disseram, não sei se é porque tu é jornalista, tu tem um outro olhar. E para mim, fotografar um evento é contar uma história mesmo, sabe? Eu já tive discussões, não de briga, mas assim, conversas homéricas com colegas sobre a questão de fotografia ser arte ou não, porque eu não vejo tanto como arte, eu acho que ela pode ser arte. Não falando dos conceitos clássicos de arte, porque pode ser que se enquadre, né? Mas falando de prática, eu acho que a fotografia é muito mais uma documentação do que a gente vive, um documento histórico, um contar história mesmo, do que propriamente arte. Porque se eu ficar preocupada em fazer arte durante um casamento, pode ser que eu perca a oportunidade de contar aquela história. Para mim, contar a história é mais importante, sabe? Então, assim, eu tenho muito esse olhar quando eu vou fotografar. Eu sou uma pessoa muito básica no meu trabalho, eu não tenho pirotecnias, eu falo. E eu sempre trabalhei assim. Quando eu vou para um evento, quando eu vou para um ensaio, eu vou com a minha câmera, as minhas lentes. Se precisar alguma luz extra, eu tenho, mas eu não ando com 2 assistentes, com aquele softbox enorme no evento. Nada contra quem trabalha assim. Eu acho que são estilos, não tem certo e errado. O meu estilo é ser discreta e prestar atenção em tudo que eu puder durante aquele momento que eu tô ali, estar presente de verdade, sabe? Acho que hoje em dia a gente vê muito isso e eu vejo isso há muitos anos já. Algumas pessoas estão mais preocupadas muitas vezes com a foto que ela vai postar no Instagram, com stories de bastidores que ela vai fazer pro Instagram, do que de fato estar presente ali com aquele cliente, né? E um dia eu disse isso. Recentemente eu participei de um evento, de uma press trip de uma vinícola aqui do Rio Grande do Sul, que convidou um grupo tinha cerimonialistas e tinha fotógrafos também, para conhecer lá o espaço de eventos deles, né? Foi muito legal essa troca, mas eu estava conversando exatamente sobre isso. Que para o cliente é um dia único. Às vezes para a gente, hoje eu tenho mais um casamento. Às vezes a gente tem 4 casamentos no mês, né? 4, 5, todos os finais de semana. Para o cliente é único. Pois é. Então a gente não pode ir para lá achando que é mais um evento. E isso que você falou é bacana com relação às fotos que são assim pensadas já para ser postadas. Claro que, assim, óbvio, os noivos buscam hoje em dia foto, né? Muitos noivos, eles já vêm com aquela... eles fecham, às vezes, o local já pensando nas fotos que eles vão tirar naquele local. Isso é fato. Mas, quando você vai só com essa visão, você se torna até meio... Não, se torna totalmente egoísta dentro da festa, não só com os noivos, mas também com os outros fornecedores que estão fazendo cada um a sua parte em prol do todo. Certo? Sim. E aí eu acho que essa questão de ter essa sensibilidade, né, também, de, poxa, vamos olhar tudo, vamos, né, trabalhar para o melhor para os noivos, eu acho que também favorece tudo ali do casamento, o andamento, né? O que você acha? E uma das coisas também que eu falo até para os clientes, para os noivos, quando me procuram, ou para qualquer pessoa, formandos, enfim, eu não faço fotos para serem postadas. Tu vais postar se tu quiseres, né? Mas entenda que não é para isso. É claro que muitas vezes a gente faz uma foto que ficou espetacular, porque estava a luz ideal, porque o lugar estava ideal, porque a gente teve tempo para fazer, porque nem sempre a gente tem tempo hábil para fazer tudo o que a gente imagina, nem o que a cliente imagina. Porque já aconteceu, né, de clientes quererem fazer 1000 referências e chegou na hora, no evento dela, atrasou, não deu. Tu sabe como é que é, né? E eu não trabalho sozinha. A gente trabalha numa cadeia ali, num conjunto. Então, se a cerimonialista me diz assim, já que tu tens 10 minutos, eu vou respeitar, porque eu não vou fazer atrasar todo o resto do evento, né? Então, a gente tenta fazer o melhor dentro do que é possível. É normal ter, hoje em dia, mais ainda, ter esses desejos de reprodução de fotos. Eu quero muito essa foto.
E eu pergunto sempre para a pessoa na hora, olha, tem uma foto que tu queira muito fazer, a gente pode tentar. Mas antes dessa fase, no atendimento, quando a pessoa me pede orçamento, e se a pessoa fechar comigo, eu faço mais uma reunião online mesmo, pode ser. Antes do casamento, eu sempre digo assim, gente, vivam o momento, se concentrem no momento, porque ele passa muito rápido, né? Ele passa muito rápido e se tu ficar preocupada em fazer fotos para colocar lá no Instagram, a trend, né? Enfim, a viralizada, talvez tu perca a oportunidade de viver aquela sensação. Pois é. Então, assim, a minha prioridade sempre é contar a história. Na medida do possível, a gente vai, sim, fazer as vontades, os desejos dos noivos, dos clientes, né? E também vai ter, às vezes eu tenho uma ideia, nossa, eu enxerguei uma foto muito legal. Se dá para fazer, eu vou tentar fazer sim. E às vezes aquela foto vai realmente chamar muita atenção. Mas às vezes a foto que vai chamar mais atenção no teu Instagram é um abraço sincero, é uma lágrima que tá caindo. Entendi. Sabe? Então, acho que essa sensibilidade é muito importante a gente não perder isso, né? A origem das coisas. Se tu fores pensar na fotografia de evento social de anos atrás, lá da época do filme, em que as pessoas precisavam pensar muito mais para fotografar, porque era caro queimar a foto, né? Era caro só clicar e queimar a foto. Eu acho que tem esse ponto positivo desse pensar antes de fazer, sabe? E não sair fazendo e clicando. Porque tem isso, é observar bem o momento, o que está acontecendo ali, viver junto também, sabe? Sim, sim. É uma série de coisas que só E aí, o que acontece? Isso calha muito com os estilos também dos fotógrafos e os estilos dos casais, né? Que tem que casar, na verdade. Com certeza. Que tem que casar. Totalmente. Para poder fluir, né? De forma tranquila. Então, eu acho que assim, tem o seu estilo e automaticamente os casais eles vão se linkando, né, ao seu estilo, à sua proposta, como funciona com você, né? E aí vai fluindo de uma forma bacana. Total, assim, eu sempre digo isso, né? Faz parte do meu atendimento também mandar o meu link de portfólio de novo para a pessoa, porque às vezes a pessoa vem por indicação ou só vê no Instagram e te chama. Não olhou, né? Eu acho, olha bem se é isso que tu queres. Porque tem fotógrafos e fotógrafas que vão fazer fotos mais posadas, são mais isso, focados nisso, na foto pose de modelo, de revista. E você tem o seu estilo de fotografia? Você consegue definir? Olha, eu tento, assim, eu gosto muito da fotografia espontânea, mas eu valorizo os retratos também. Mas retratos que... É muito subjetivo falar isso, porque depois de tantos anos fotografando, eu tento perceber como cada pessoa é, em alguns minutos. Geralmente, eu uso o ensaio pré-wedding, se tem ensaio, mas nem todo casal faz. Porque os casais ainda têm, principalmente os homens, têm algum bloqueio, não sabem como é. Já aconteceu de noivo não querer, depois amou, fez mais ensaio comigo. Acontece. Porque eu tenho uma forma tranquila de conduzir eles, entendeu? Justamente que vem de encontro a isso que eu tô falando, que é perceber como cada pessoa é. Sim. Eu não vou mandar todo casal correr pelo campo. Talvez não faça sentido, mesmo que as fotos sejam no campo, mesmo que o casamento seja no campo, mesmo que o ensaio seja no campo, né? Então, assim, eu tento perceber em alguns minutos como eles são. Se é um casal mais extrovertido, eu dou uma puxada a mais em coisas diferentes. Mas o meu estilo de fotografar é sempre sugerindo alguma coisa para que eu consiga captar uma reação espontânea, sabe? Então, assim, eu não sou a fotógrafa que monta muitas cenas e que faz a pessoa parecer uma coisa que ela não é no dia a dia, né? Eu costumo brincar com as minhas noivas e os noivos, eu disse, vocês não vão se fantasiar de noiva e noivo no dia do casamento. Vocês têm que continuar sendo vocês. Sim. Mais produzidos, que nem hoje aqui eu me produzi, me maquiei. Toda linda. Não estou assim todos os dias, sem te formar. Mas eu estou aqui de mim ainda, né?
Sim. Estou aqui vestida de Jaque. E eu acho que pro casamento é a mesma coisa, né? A mesma lógica. Eu trabalho dessa forma, né? Uhum. E tem, como tu falaste, estilos e estilos. Pois é. Tem clientes, isso não só nos casamentos, mas eu vejo que, por exemplo, em ensaios acontece muito, que procuram fotógrafos que têm um estilo, por exemplo, quando estão gestantes. Elas querem parecer uma diva de cinema gestante. E tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Aham. Só não é a minha cliente, Aham. né? E eu acho que isso serve para todo o segmento, né? Não só para Não, fotografia. sempre vai ter os estilos diferentes e os clientes que vão se conectar. Isso. E é isso, É. entendeu? O ideal é mesmo ter a sua persona, né? A sua proposta sempre definida, porque aí é como é a sua essência, né? Demonstrada. E aí, a gente falando com relação a outros fornecedores também, né? O trabalho em equipe, porque não é só o trabalho em equipe da tua equipe de fotografia, mas do todo, né? Os filmmakers, assessor cerimonialista, meu Deus, é muita gente, né? Que trabalha ali, a orquestra, enfim. E agora a gente tem mais profissionais no mercado também, que também acabam que o mercado evolui e acaba tendo essas necessidades, né? E a gente tem também os storymakers, enfim. Como é que você enxerga isso tudo? E como é que a gente consegue conciliar para que tudo ande de uma forma, numa engrenagem perfeita dentro de um casamento? Os storymakers são a polêmica da vez, né? A polêmica entre videomakers e fotógrafos, ela existe desde sempre. E para mim é muito simples de resolver isso, né? Conhecimento e comunicação. Conhecimento de cada ator ali dentro, né? De cada pessoa que trabalha ali tem que conhecer como que funciona um casamento. E eu vou falar de casamento porque é o evento da cadeia de eventos sociais, é o mais complexo, digamos assim. Costuma ser o mais caro. Enfim, é o evento que está no topo da cadeia porque pelo simbolismo que tem, pelo investimento que o casal faz e tudo mais. Então, assim, quem vai trabalhar com isso precisa entender disso. Ai, ninguém nasce sabendo, obviamente. Mas tem a humildade de reconhecer isso, de perguntar, de querer aprender, né? Eu vejo que as pessoas simplesmente saem filmando com o celular achando que é só isso. E não é só isso, né? Tem uma série de coisas durante um casamento que acontecem que quem tá no casamento como convidado, por exemplo, nem enxerga. A forma que a gente se comunica sem falar nada, né? Mesmo que tu não esteja usando rádio, é possível usar rádio, tem equipes que usam, dependendo do tamanho do local e tudo, mas tem formas de se comunicar sem isso, né? E o que eu falei de comunicação primeiro? Comunicação entre as equipes mesmo, né? Eu sempre gosto de conversar com a cerimonialista antes, né? Me apresentar, se ainda não conheço. E no dia, se for possível, é que a vida é corrida, né? Se for possível, for uma equipe grande, que tem videomaker e storymaker de empresas diferentes, a gente conversa antes. Mas, se não, no dia é possível alinhar, né? Chega um pouco antes, conversa com as pessoas. Eu nunca tive problema com o pessoal de vídeo. E hoje, eu acho que uma coisa muito sensível de se falar é que, além dessa nova função, que é os storymakers contratados pelo casal, muitos fornecedores levam pessoas, principalmente da área de cerimonial, tem acontecido. E durante o evento, não é que assim, ficou pronto e eles vão fazer. Isso é uma outra coisa que eu quero falar também. Durante o evento, eles ficam trabalhando junto conosco, alguém da equipe do cerimonial, filmando, e eu não me importo desde que não me atrapalhe. E isso aí é complexo demais, porque o que acontece? Eu tenho também Storymaker, né? E eu conversei até há pouco tempo sobre isso, porque eu falei assim, olha, eu não quero, óbvio que eu quero que mostre a noiva e tal, mas eu quero que mostre o meu trabalho. Porque o que acontece muito? Eles botam muito storymaker para ficar e aí acaba ficando junto com vocês porque tá fazendo as coisas. Mas, por exemplo, enquanto isso, o cerimonial tá na portaria, o cerimonial tá organizando. Sentido. Entendeu? O cerimonial tá fazendo contagem. Que, assim, ó, sinceramente, na fotografia e no vídeo, existe uma coisa chamada ego. O povo tem um ego do tamanho.
eu não tenho isso, tá? Eu sou muito tranquila com isso. Mas, por isso que eu disse, não tem o problema da pessoa trabalhar junto ali comigo, desde que ela não me atrapalhe. Sim, com certeza. Por isso que eu sempre alinho antes. Eu pergunto, tu que vai filmar? Cuida, fica de olho em mim. Não fica muito tempo. De vez em quando, talvez ela queira, embora não tenham sido contratados para isso, né? Talvez ela queira fazer um take ali, uma filmagem, estando ao lado do celebrante para pegar o casal. Enfim, todas essas cenas que eu já fotografo ou que o videomaker já capta, faz. né? Tá tudo bem, mas vai ali e faz 10 segundos e sai. Porque quando eu trabalho muito sozinha, sem equipe de vídeo, tá? Quando eu trabalho com vídeo, eu sempre cuido isso, né? Eu não vou poder ficar ali o tempo inteiro como eu ficaria se eu estivesse sozinha só com a equipe de fotografia. Por quê? Porque eu entendo que o meu colega também quer fazer a parte dele. É complicado. É bem complicado. E assim, o que acontece? Por exemplo, eu trabalho como assessora, né? Então, a equipe já é treinada para poder se comunicar com tanto a equipe de fotografia e filmagem. Então, até para esticar um véu, eu já treino as meninas, eu falo, olha só, a noiva chegou lá na frente, não estica o véu. Pergunta para os fotógrafos, filmmakers, se vocês podem esticar. Porque aí eles fecham um ângulo e vocês abaixam e esticam. Sim, e logo que a noiva chega, tem aquela questão do olhar deles, tem uma série de coisas que está acontecendo. Porque quando ela chega com o buquê, ela tem que passar para a mãe, né? E aí eu falo, não pega. Deixa. Se ela esquecer, depois de um tempo, a gente vai lá e pega. Então, assim, são coisas que a gente vai treinando. Mas aí, o que acontece? É a experiência. E, às vezes, essa questão do story maker tem isso. Tem. Falta ainda é isso que eu tô a experiência notando, que tá dando ruídos, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, tá? Não tem que brigar pelo espaço. A gente tem que, como todos os profissionais de audiovisual, brigar por espaço, né, por valorização, ser mais unidos, mas, de novo, tu não pode pensar só em fazer o teu e só em fazer a cena que vai viralizar e que tu vai postar mais rápido, né? E entender que eu tô captando fotos que vão ficar para sempre, né? E não tem mais valor do que um story, porque hoje dá para guardar story também, aqueles vídeos todos podem ser guardados. Não, eu não acho que não tenha valor. Eu só acho que a gente tem que saber se posicionar, conhecer o que a gente está fazendo, né? E se comunicar. Se comunicar é muito importante, né? Muito importante. Com certeza. Porque senão vai continuar todo mundo nesse arranca-rabo, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Né? E não dá. E outra, essa semana eu vi uma profissional bem reconhecida de vídeo na internet. Ela postou um react de uma noiva que postou vídeos aparecendo a Storymaker. Eu contratei a Storymaker do meu casamento e me arrependi. Eu não vi o vídeo, original, eu não vi ainda. Eu não Queria vi, achar esse vídeo. Mas eu tenho fotógrafos que são... Eu lido com muitos fotógrafos, eles me mandam. Aí eu falo, Grazi, olha isso daqui. Eu não Grazi. vi. Mas aí eu entrei numa discussão lá nos comentários dela, porque assim, discordei algumas coisas que ela falou. Mas pensando assim no porquê que essa noiva postou isso, né? A gente não sabe o contexto. Provavelmente, porque foram em momentos assim, foto de troca de aliança, tava lá. Primordiais. Esse tipo de foto, a pessoa tem que ter conhecimento de que ela não deveria estar ali, né? Ela não pode estar ali naquele ângulo. Quando a gente tá trabalhando com vídeo e foto, a gente sabe, né? Ou tu fica num ângulo que tu não vai aparecer pra quem tá filmando daqui, ou tu fica do lado do fotógrafo. E eu fico do lado do videomaker pra gente não se atrapalhar, né? Porque nesses momentos cruciais, assim, beijo, né? E tudo mais. Porque, na verdade, o storymaker são bastidores. São bastidores. Não é assim, pelo menos o inicial, a proposta inicial... Eu concordo contigo, mas acho que tá se... Não, então, porque a proposta inicial era essa. Era ter alguém
para estar nos bastidores, mostrando todos os bastidores do que está acontecendo. Isso, é um outro olhar. Entendeu? Não é pra transmitir o casamento, Isso. né? Mas a proposta inicial era essa. É. Era a curiosidade, né? Matar a curiosidade do que está acontecendo nos bastidores. E eu acho isso Acho maravilhoso. muito bom. Mas aí depois ficou mais elaborado e acabou que... Mas até então o início era isso mesmo. Era eu acho que bastidor. faz sentido, mas precisa afinar. E aí o pessoal de vídeo vai tender a se incomodar mais, porque se tu fores pensar no investimento para tu filmar com celular e no investimento para tu filmar com câmeras profissionais, a pós-produção é muito mais complexa, né? Tu precisa de equipamento muito mais robusto para editar. E aí vem a pessoa e filma tudo que ele tá, quase tudo. Claro que a linguagem não é a mesma, a gente sabe, mas nem todo cliente tem esse entendimento, né? Então, assim, são muitas coisas envolvidas. Eu acho que as pessoas precisam se comunicar. E quem quer entrar nessa área, tanto na fotografia, quanto no vídeo profissional, quanto em Storymaker, tem que entender do que está fazendo e entender daquele evento. Porque não é só fotografar e filmar. É muito mais. É muito mais, com certeza. E, Jaque, com relação à escolha de um bom profissional, né? Os noivos que buscam um bom profissional de fotografia, quais são os pontos que você acha primordiais para que os noivos escolham um bom profissional de fotografia? Primeiro de tudo é se entender como casal e como pessoa, que estilo eles têm, o que eles querem, que tipo de foto eles querem ver para sempre daquele momento, né? Eu sei que é difícil, hoje em dia a gente é muito bombardeado por referências e por coisas legais e coisas que a gente dá vontade da gente reproduzir. Mas tem que entender que a moda, ela passa, né? Ainda mais hoje que... Pois é. É viral agora e é semana que vem. Isso que eu ia falar, né? As pessoas não têm nem a chance de escutar uma música por inteiro. Porque você viraliza o refrão. Viraliza o refrão. E é o tempo do Reels. E aí, se você for escutar a música inteira, você nem reconhece. Exatamente. Já aconteceu isso comigo. E na semana que vem é outra coisa. Tem uma playlist no aplicativo lá de músicas, né? O Spotify. Que é das trends, né? É muito interessante ouvir essas músicas virais. Tem uma parte do Spotify só de trend? Tem uma playlist assim, as virais, não sei o quê. E aí tu vai lá e ouve, olha, essa música inteira eu nunca tinha ouvido. Porque tu só ouviu um pedaço, né? Mas eu acho que isso, se entender primeiro, né? Que estilo de foto eu gosto, eu me imagino. Porque, assim, tem N fotos e tipos de fotos que eu acho bonitas, Jaque. Mas que eu não contrataria pro meu casamento. Porque, se eu for pensar ao longo do tempo, não faz sentido pra mim, entendeu? Então, acho que é isso primeiro, entender. E aí, pesquisar as pessoas, elencar uns 5 aí. Não adianta também mandar pedido de orçamento para 10 pessoas. Chega num momento que tu não consegue mais, tu não entende mais, tu não sabe quem é quem. Quando tu elencou essas pessoas, vai no Instagram, vai no site se tiver. Olha, olha um tempo, né? Vi um anúncio, vai lá, olha um tempo o conteúdo dessa pessoa para entender se faz sentido, ver se ela... Se tem... Eu no meu Instagram tem muita... Eu tô aparecendo muito menos agora, porque venho de um período em que eu apareci muito, fiz muito conteúdo, dei uma reduzida nos últimos 2 anos, mas ainda tem muita coisa no meu Instagram que conversa totalmente com o que eu sou ainda, e eu acho que isso ajuda também, né? Entendi. A pessoa... Por exemplo, eu tenho muitas clientes que são gateiras também, que têm gatos. Eu tenho gato. Eu amo gato. Tá. Legal. A Hermina também que tem gato. Eu gosto de viajar. Eu gosto, sabe? Então, assim, tu vai se conectar. E muitas das minhas clientes têm esses mesmos gostos. Né? Pensam parecido sobre algumas coisas. Então... Mas é por isso que eu estava falando com você. Os clientes, eles olham o profissional, mas eu vejo que eles buscam também essa conexão, né? No caso, quando a gente busca o fotógrafo, né? No caso, com as noivas, eu afunilo um pouquinho mais, tá? Eu não deixo para 5, não. Eu deixo 3. Aí eu vou falando e a gente Cerimonialista geralmente faz isso, né? E assessor. É ótimo. A gente vai afunilando, porque realmente é isso. Se perde no meio do leque.
né? E vai falar, não, aí daqui a pouco ela já não sabe mais quem ela quer, enfim. Exatamente. Aí eu vou afunilando para ficar os 3 que estão dentro mais próximos da expectativa. E eu sempre marco uma reunião online, nem que seja online, né? Uhum. E eu falo com ela, eu falo, você vai fazer com os 3. Porque agora é o momento de identificação Isso. pessoal, né? Isso eu também falo, é muito importante. Assim, eu fecho muitos contratos sem reunião, mas é por uma escolha do casal, tá? Se o casal quer fazer uma videochamada, a gente faz, sem problema. Mas eu sempre digo isso, mas eu mando áudios pra saber como é que eu falo. Sim. E como eu te disse, eu tô lá, né? Tem vídeo meu, tem eu Bastante falando, coisa. tem bastante coisa, tem destaque, tem um monte de coisa. Por quê? Porque tu tens que entender se tu vai com a cara daquela pessoa também, né? A gente vai ficar colado neles e às vezes vai ficar em contato por muito tempo, sabe? É importante que haja alguma empatia, alguma identificação, né? E esse é o primeiro filtro, né? Aí depois, claro que vem, né, essa questão que eu falei de avaliar portfólio, de avaliar depoimentos, se tem, as referências, as indicações, que são importantes também, né? E também eu acho que, claro que vem orçamento, né? Dentro de orçamento. Antigamente, nos cursos diziam que tu só podia passar valores por reunião, né? Hoje em dia isso não é pensável, porque, né? As pessoas também estão bem corridas, né? Não existe. E também eu acho que é justo que a pessoa entenda, né? Olha, não, essa pessoa está dentro do que eu posso, né? Ou dentro do que eu espero investir, enfim. E aí entra a questão que eu acho que é muito subjetiva, que é uma intuição. Eu tenho muito isso quando eu contrato um fornecedor, sabe? Pra fazer alguma coisa. Eu penso assim, será? Sabe quando tu recebe um chamado? Às vezes não é a pessoa mais barata, ou não é a pessoa que vai me entregar mais rápido, ou não é a pessoa que tá muito flexível em relação a datas, em algo que eu quero fazer, mas eu tento me adaptar porque eu tô sentindo que é ela. Que é a pessoa, né? E eu acho que a gente tem que se ouvir. E os casais, eles precisam se ouvir e fazer isso com antecedência, né? Isso é muito importante. Não fica sem data. Também, porque, assim, isso é um movimento do mercado que eu tenho conversado com algumas colegas. Era isso que eu ia perguntar agora. Como é que você está enxergando o mercado hoje em dia? Eu estava conversando ontem com uma colega fotógrafa de casamento também, e a gente está notando que esse ano muita gente está vindo com menos antecedência, as pessoas estão decidindo casar com, assim, de 3 meses para frente, nem sempre casamentos pequenos, né? E mesmo que seja um mini wedding, né? Não é menos complexo para organizar, porque tudo depende de data dos locais, depende de data dos profissionais, depende de investimento. Exatamente. Então, a gente está vendo que as pessoas estão nos procurando com cada vez menos antecedência. Isso é um problema, porque chega uma hora que afunila todo mundo querendo as mesmas datas, né? Eu tenho datas em março do ano que vem, completas já, agendadas há alguns meses, e tem gente me perguntando agora. Tem gente me perguntando agora de data de dezembro, que é um mês bem complicado, né? E é uma pena, mas como eu não mando segunda equipe em casamento, eu ainda trabalho assim, eu prefiro ir pessoalmente nos casamentos, eu não consigo atender mais de um, né? Por data. A não ser que seja um casamento bem intimista, que seja de manhã e não tem festa. Até consigo ir em outro, mas assim, não é o ideal e é muito difícil disso acontecer, né? Já me aconteceu uma vez de uma cliente, um casal, que casou apenas na igreja e eles mudaram o horário do casamento deles para eu conseguir ir. Caramba! Porque eles queriam que eu fosse, né? Então, eu fiz um mini wedding de manhã até umas 4 da tarde, depois eu fui pro casamento deles. Mas isso são coisas, assim, bem raras. É, bem raro de acontecer, né? Em geral, a gente não consegue atender duas pessoas, 2 casais por data, né? Porque fica muito puxado Então, também. assim, a gente vê, mas só que, assim, é o mercado. O que se vai fazer, né? As pessoas, às vezes, não estão querendo planejar com tanta antecedência mesmo. Pois é. Não sei se isso faz... se isso é um reflexo também de como estão os relacionamentos, não sei, né? Vai saber. Porque uma vez tem muitos casos engraçados, né, na nossa profissão. Uma vez eu recebi um pedido de orçamento, eu faço muito casamento civil também.
eu recebi um pedido de orçamento e me passei um pouco na hora de fazer o follow-up, esqueci de fazer. E umas 2 semanas depois, sei lá, um mês depois, eu falei com a moça. Eu vi assim, ela não me deu retorno, vou falar com ela. E ela disse assim, não, já que terminei o relacionamento, porque ele não queria casar. Eu queria casar, justamente ele não queria. Então eu terminei. Então, assim, às vezes, as pessoas não estão planejando tanto pra frente. Que elas também não sabem o que vai ser muda. Lá pra frente. Realmente. Né? Vai saber. Isso aí teria que fazer uma pesquisa, né? Pois mas, sim, pra entender o mercado. São muitas possibilidades, né? Mas, Ô, Jaque, e você entrou em um pouquinho em história, né? E a gente sabe que o mundo dos eventos tem muitas histórias. Muita histórias que a gente ri, que a gente chora, que a gente se assusta, que a gente traumatiza, né? Tem de tudo. E você tem alguma história em mente, assim, que você fale, nossa, essa daí... Essa daí... Sabe que, assim, a maioria das histórias que eu já vi são boas. Ai, que bom, não né? são traumatizantes. Graças a Deus, né? Então continue assim. Tu falar que a gente se emociona, eu me emociono muito, me emociono várias vezes durante os eventos, porque a gente entra num flow, né? Uma coisa muito doida, assim, trabalhar com esses momentos das vidas das pessoas, com os melhores momentos das vidas das pessoas, né? Mas, assim, eu não lembro de nada muito traumático, nem engraçado, nem... Porque, assim, eu tenho sorte de trabalhar com ótimos casais, né? Falando de casamentos. Ótimos casais, pessoas maravilhosas e lugares muito bons e cerimonialistas muito boas também, assessoras muito boas também. Mas tem uma noiva que trouxe o vestido dos Estados Unidos, porque ela tinha morado lá um tempo e tal. Um casal muito elegante, eles casaram num bistrô que nem existe mais em Porto Alegre, mas era um casarão antigo. E ela me contratou uns bons meses antes. E nesse meio tempo ela engravidou. Ela engravidou. E aí no dia, no making off da noiva, eu estava lá, estava a mãe dela e tal. Ela foi vestir o vestido não fechava. Porque ela engordou. Óbvio. E engorda muito rápido o Sim. negócio. E era um vestido sereia, assim, tinha um tule embaixo, assim, e tinha um top, assim. E aí a mãe dela, peraí, vamos cortar esse vestido. Porque aí, o que aconteceu? Ficou meio aberto. Ele entrou, mas ele não fechava inteiro o fecho atrás, por causa da barriguinha dela, né? E ela não tava com barrigão, mas já estava, né? E aí a mãe dela cortou um tule lá, deu uma costurada no vestido, a gente... ele não tinha top, não. A gente improvisou um top. Caramba! E eu meio fotografando e meio ajudando. Todo mundo no salão ajudando. E foi isso, sabe? Eu fiz fotos durante ela costurando o top no vestido e ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Caramba! E a noiva muito plena, não ficou nervosa, sabe? Isso é muito legal, assim, de brinde com noiva, que elas me pedem para brindar junto, até eu levar o buquê da noiva pra festa, até eu levar a noiva pra festa, já aconteceu. Eu levar os noivos pra festa, da igreja pra festa, porque eu sempre vou de carro, quase sempre vou de carro. Então, eu levei eles, porque eles estavam sem carro, porque iam beber e tal. Falei, não, vamos lá, eu levo vocês, né? Gente, são muita coisa. Muita coisa. Você falou assim, eu levar a noiva de carro. Eu saí da igreja, aí tu vai falando na minha cabeça também, vai. Eu saí da igreja, mandei minha equipe ir na frente e falei, não, eu vou junto no carro da noiva. E aí o carro da noiva era de um tio dela, né? O tio dela. Chegou no meio do caminho, a gasolina acabou. Nossa! Aí o carro parou, eu falei, não entendi, o que aconteceu? Eu esqueci de abastecer o carro. Ficou muito nervoso, que ele aquela correria. Mais um aprendizado, sempre estar com o carro abastecido, tudo isso, né, faz parte Não, porque não era um carro, carro profissional, né? Era um carro do tio, né? Que ele cedeu e ele... Mas é um aprendizado para nós, né? Sim, menina. Tudo isso faz parte do check que a gente tem que fazer, né? E aí minha equipe chegou na frente, Grazi, você tá onde? Eu tô no posto. A gente parou para abastecer. E a gente ficou rindo depois, mas enfim, né? Não, e detalhe que o carro era gás.
Aí demora mais ainda. Não, a noiva tem que sair do carro. Todo mundo tem que sair do carro e demora pra abastecer. Aí né? ela sai, eu tenho uma foto, ela não postei, óbvio, né? Ficou pra gente, no nosso grupo Eu interno, acho pra super nossa legal registrar noiva. essas coisas. Eu falei assim, olha, se o fotógrafo tivesse aqui, é porque a gente foi num carro à parte. É que nessa hora a gente não vai junto mesmo, geralmente. Já vai né? todo mundo. Isso. E aí ela saiu, aí ficou assim, esperando, aí eu tirei do meu celular, ela assim, esperando. Mas Vamos e assim, embora. a gente, fotógrafo, que acaba, quando faz making off, fica muito em contato com os noivos, e eles também ficam nos acompanhando até aquele dia. Sim. A gente cria uma relação muito assim de confiança, sabe? Teve um casamento que eu fiz agora no final de 2023 também, um casal querido demais. Eu cheguei lá, ela ainda não tinha chegado, ela optou por se arrumar em outro lugar e foi pro lugar do casamento. Ela chegou assim com antecedência, mas ela chegou estressadíssima, eu vi. E aí ela tava. Eu cheguei na suíte onde ela ia terminar de se arrumar, colocar o vestido e tal. Eu falei assim: tu quer uma água, tu quer alguma coisa? E ela, quero. Tadinha. Parei de fotografar e percebi que ela precisava de outra coisa naquele momento, entendeu? Entendi que naquele momento eu ainda não ia começar a fotografar. Acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber também, às vezes, o que o cliente está precisando naquele momento, o que aquela pessoa está vivendo naquele momento, né? É complicado. E deixa eu te perguntar, o que você acha da noiva que se arruma, ela e as 49 madrinhas? Ela é a 50. Como é que funciona isso dentro do... Olha, é um desafio, né? É um desafio, porque, em geral, assim, a questão de making off de noiva, preparação de noiva, eu sempre pergunto quantas pessoas vão estar junto, onde ela vai se arrumar e qual o cronograma inicial. Eu gosto de saber. O que tu combinou? O cronograma inicial, você sabe que muda até... É inicial mesmo, né? Que ela pode... Na semana... Sim. E assim, o cronograma inicial é o quê? É o que ela combinou com a maquiadora e o profissional lá de cabelo. Porque às vezes eu vejo que aquele combinado não dá. E eu disse assim, eu preciso que tu fiques pronta uma hora antes. Então, assim, sim, isso a gente se mete muito nisso, porque a gente precisa de um tempo hábil para fotografar a pessoa pronta, né? A noiva pronta. E se tem madrinhas, mais ainda. E geralmente atrasa quando tem madrinhas, né? Alguém atrasa nesse processo. E aí, puxando de novo a questão dos stories. Hoje a gente tem que lidar ainda com a produção de conteúdo desses profissionais, que eu não me importo, mas eu acho que também falta um pouco de planejamento para entender que se eles querem produzir conteúdo quando a noiva está pronta, eles precisam deixá-la pronta antes ainda do que eu peço, né? Do que o profissional de foto e vídeo pede. Pois é. Porque muitas vezes aconteceu da noiva ficar pronta no horário que eu pedi, ok, e eu tive que esperar o maquiador fazer stories, o maquiador fazer vídeo, E, de novo, eu não tenho problema nenhum com isso, eu acho que todo mundo quer divulgar seu trabalho, né? Só que isso está roubando um tempo que eu programei para usar com ela, e ela me pagou para isso. E ela não pagou o maquiador e o cabeleireiro para isso, né? Então, assim, tudo dá para fazer, se for organizado. E se for assim, se for bem comunicado, você tem aquilo tudo no outro dia. Ou no mesmo dia. Porque tem alguns profissionais que já mandam alguma prévia, já mandam, né? Dependendo, né? Já mandam alguma coisa. Então acaba que você tem também um pouco do seu trabalho, né? Caso você queira divulgar com alguma foto. Sim, com certeza. Eu mando prévia rápido, assim. Então. Quase nunca no mesmo dia, porque, enfim, depende muito do tipo de evento, mas eu mando prévia 1 ou 2 dias depois e mando para todo mundo. Mas eu entendo que eles tenham também o jeito deles de fazer, né? Porque tem o que eles querem mostrar. O vídeo, foto de cabelo e maquiagem não é o mesmo que eles fazem, porque a gente não faz tanto detalhe, né? Porque a gente tá mais preocupada e a noiva quer o conjunto, né? Então, a gente não vai fazer detalhe de cabelo. Às vezes tem durante a preparação. Então, eu entendo que eles façam e eu acho positivo. Porque cada profissional sabe o que tem que... Quando eu levo uma pessoa para filmar bastidor para mim, eu sei o que eu quero que ela filme para mim, né?
É diferente de eu aproveitar uma imagem de um videomaker, por exemplo. Então, eu super entendo e apoio. E eu, como profissional de comunicação, entendo e encorajo que façam Aham. esse tipo de... Já dei consultoria de comunicação e conteúdo para algumas empresas pequenas. E eu sempre digo, façam, mostrem o trabalho de vocês. Só que precisa alinhar com os outros profissionais, Tem. né? Porque tu tem que pensar, para que tu foi contratado? Uhum. Se não deu tempo de fazer, que pena, né? É que nem eu. Há eventos em que eu vejo que tem um potencial de geração de conteúdo forte para mim, que vai ser um portfólio legal. Mas eu preciso me organizar para isso, para que isso Sim, não esteja acima de eu fazer o meu trabalho, com certeza. né? E aí você falou algo que é muito bacana, porque, por exemplo, a gente monta o cronograma com antecedência, né? Desde a hora que a noiva chega na produção. Então, se o fornecedor ele já sabe previamente o horário que a gente vai iniciar o make-off, ele pode já se... Tipo assim, peraí que eu vou deixar esse tempo aqui, já, né? Ele mesmo consegue fazer esse Exato, remanejamento de tempo para ele, beneficiando a ele, exato. né? E eu Para acho que poder... ainda falta isso, ainda falta Hum. esse insight, sabe? É. Nos profissionais de maquiagem e cabelo, de reservar um tempinho ali. Olha, se eu pedir para ela estar pronta às 16, eu vou aprontá-la às 15h30, porque até o fotógrafo começar com ela, Uhum. eu posso fazer o que eu quiser, né? É. Essa questão é mesmo. Dá para se pensar dessa forma, porque já que vem tudo planejado, a questão do horário, chegada de make-off, horário de produção da noiva pronta, horário de colocar a noiva no carro, horário. Isso tudo, pelo menos, bem minucioso para que todo mundo fique sabendo. É Sim, só mesmo a questão de remanejamento mesmo do que se precisa, que aí dá certo para todo mundo, né? exato. Porque, É. assim, já aconteceu, né, de eu ter que fazer na correria as coisas, né, as fotos, e aí prejudica, né? Às vezes o trabalho já atrasou por N motivos, nem sempre é por responsabilidade desses profissionais, a gente sabe disso, né? Tem gente que é enrolado, tem cliente que é enrolado, a gente sabe que é uma série de coisas Não, que e pode assim, acontecer. eu falo assim, a gente faz a programação, às vezes, a maquiadora, às vezes o fotógrafo já me manda mensagem, ou a fotógrafa já fala assim, olha só, Grazi, eu tô aqui desde o horário que você pediu para eu chegar, a noiva não chegou, tá? Só Tem, tô deixando aqui registrada para que exato. você... E aí vocês Tem. estão lá, eu falo, meu Deus, como Acontece de assim? tudo, né? Pode acontecer de tudo. Então, De tudo. assim, isso também é uma coisa que a experiência traz pra gente. Uhum. Tem uma história, Uhum. tem um lugar muito bonito aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, de eventos. É um sítio, mas que fica na cidade. Eu gosto muito de lá. E eu conheci esse lugar antes dele estourar e bombar. Uhum. E eu disse pra eles, vai estourar, porque é muito bonito aqui e tal. E quando uma noiva minha, por indicação minha, porque ela precisou trocar de local, ela aumentou o número Uhum. de convidados, e eu disse, vai nesse local aqui ver. E ela se apaixonou e quis fazer lá. E eu disse, tá, vai ser meu primeiro casamento lá. Eu fui muito cheia de expectativa, Aham. queria fazer um monte de coisa, o casamento todo ao ar livre, eles ainda não tinham um deck com toldo na época, Uhum. hoje eles têm um toldo fixo, lindo, cristal e tal. Na época não tinha. Casamento todo montado na grama. Nossa, coisa linda, né? Lindo. Lindo. A casinha centenária de. Uma Hum. casinha centenária que eles usam de cenário sempre. E a previsão de chuva. E a noiva não quis todo. Eu pensei, ok, vamos trabalhar com o que temos, né? Entradas, tudo lindo. E o casal tinha gêmeos, os menininhos Oh, meu gêmeos. Deus. Lindo, né? No meio da cerimônia começou a chover, forte. Parou a cerimônia. Tivemos que ir Caramba. para dentro de uma casa, que na época a casa era diferente, era meio original. Hoje eles já fizeram. Hoje a pista de dança é dentro dessa casa da Aham. propriedade. Mas na época era muito apertado. Todo mundo teve que ir para lá. E a parte do jantar que ia ser toda ao ar livre, as pessoas jantaram como foi possível. Volante, né? Em pé. Naquele dia eu aprendi muita coisa, sabe? Porque eu tinha toda uma expectativa para esse casamento. Eu tinha todas as fotos na minha cabeça. Eu tinha. O que eu consegui fazer, eu fiz. Aham. Ficou lindo, eles amaram, ficou bonito até Ficou hoje. dentro do que Mas foi assim, possível.
E aí, isso é um aprendizado, assim, diário, porque no making off isso acontece muito. Às vezes a gente tem uma ideia de fazer fotos com aquela noiva, ou porque aquela noiva tem um estilo tal e tu quer, né? Ou porque tu sabe que ela vai estar bonita e do jeito que tu quer ali, né? Mas às vezes não dá. Às vezes tu tem 10 minutos para fazer as fotos dela e tu tem que sair correndo. Ô, Jaque, tu vai falando assim, são tantas histórias. Eu tive uma noiva que ficou presa no elevador junto com as madrinhas. É sério. Nossa, Tudo no horário. Então, é isso que eu tô falando. acharam que ela não ia mais Não, no casamento, ela tava presa. Como você falou, todas as coisas indicaram para tudo certo. Porém, o que aconteceu? Tava tudo no horário, tudo bonitinho, mas quando ela entrou no elevador, ela entrou com todas as madrinhas juntas, deu sobrepeso no elevador, o elevador parou, o técnico não estava lá. Aí eles tiveram que contactar, A central. né, o técnico, mas enquanto isso, nós estávamos aguardando para a noiva casar. Atrasou? Não, atrasou. Então, uma coisa que, tipo assim, que estava perfeita até então acontecendo, tudo no horário. Mas é isso, né? O planejamento ele começa serve a- para minimizar esses riscos, Aham. mas eventos já vem o nome, né? Evento. Eventualmente pode acontecer Não, e qualquer aí coisa. a gente, como você falou, e aí a comunicação, ter fotógrafos bacanas. Porque quem me falou foi o fotógrafo que ainda estava lá, porque tinha uma parte comigo e outra com a noiva. Sim. Então a gente que se comunicou. Isso. E ele falou, Grazi, o pessoal tá dentro do elevador. Sim. Eu falei, meu Deus. Então eu fui, conversei com lá e a gente foi, não, então a gente vai fazer assim, não, vamos conversar com o celebrante e a gente vai fazer assim e vamos, sabe? E ter tranquilidade nessa hora. Porque Isso. se a gente começa a se desesperar, se a gente perde o bom humor, se a gente. Nossa, não adianta, porque não vai resolver. Pois Então, é. assim, a calma é muito importante, né, nessas horas. E entender que de vez em quando as coisas não vão sair mesmo como a gente planeja, né? Então a gente vai se adaptar. Teve um outro casamento bem pequeno, de um casal bem tímido, que eu voltei para casa arrasada, achando que eu tinha feito um trabalho horrível. Eu já fui muito mais autocrítica, sabe? E depois eles amaram as fotos. Eu falei, ok, nem todos os casais são iguais. As fotos tinham a ver com eles. Que legal, né? Nem todo casal vai sair girando e rodopiando e E tá tudo certo. com gargalhada e tá tudo bem. Aham. Aquelas fotos são eles. Eu achei que eu tinha feito pouco, entendeu? Mas era o que eles Mas queriam. só que assim, eu tenho muita sensibilidade de não forçar. Se a pessoa não quer ser fotografada, eu não vou forçar. Eu faço o básico, que eu sei que é necessário. Tipo, foto de noivo é muito engraçado, né? Noivo. Porque o que acontece? Quando eu tô com outro fotógrafo, é um casamento maior e tal, se tô com a noiva, eu digo pro fotógrafo, tu chega, faz as fotos da decoração. Quando o noivo chegar, se não tem making-off do noivo, geralmente não tem. Os noivos não gostam. Querem. Quando o noivo chegar, tu pega ele e faz uns retratos dele, pra ter fotos dele sozinho também. Teve um dia que eu também sempre me comunicando, teve um dia que o meu fotógrafo falou assim, ele não quer, ele não para quieto, ele não quer. Eu falei, deixa que depois eu faço. Eu tenho o meu jeitinho. Entendeu? Eu tenho o meu jeitinho, vai fazer sim, porque é importante. Mas eu faço assim, ó, em 3 segundos. Aham. Eu faço 3 retratos, entendeu? Pra ele ter alguma foto dele. Depois eles até usam no perfil. Ah, isso é muito bacana, gente, muito bacana. E você tem inspiração? Tem alguém que te inspire? Não precisa ser na fotografia, tá? Pra gente não ficar nichado. Nossa, eu me inspiro em muitas coisas, né? No cinema, em arte em geral. Não tem um nome, sabe? Eu gosto muito de ver trabalhos de outros fotógrafos e não vou lembrar de nome porque eu vejo muita coisa da Espanha. Eu gosto do estilo de fotografia dos espanhóis. Muito legal. Dos europeus, eles são muito livres. Muito, assim, não tem muito protocolo, né? E eu gosto muito disso, sabe? Não se preocupa com o cabelo perfeito, com a pele perfeita. Na verdade, a noiva europeia, ela não
não tem isso, né? A gente percebe. Uhum. Até com relação à decoração, até com relação a... Sim, é É muito... outra, É... é outra pegada, é outra cultura, né? E assim, e tá tudo certo, né? Como eu sempre Uhum. digo, tem as características, não tem certo e errado. Mas assim, eu gosto muito que é essa pegada documental, né? O documental me pega muito, eu gosto muito desse tipo de trabalho. Então eu me inspiro com tudo que é assim, genuíno e simples, né? Porque eu sempre digo que o simples, ele não é simplório, né? As coisas podem ser simples e não serem simplórias. Uhum. Então, eu acredito muito no poder do simples na fotografia também. No modo de trabalhar e no modo de fotografar mesmo, né? Então, assim, eu me inspiro muito nessas coisas, no cinema, na arte. Não em um nome específico, né? Mas tem nomes ótimos né, no Brasil. A gente tem fotógrafos incríveis, tem Incríveis. muita gente boa, muita gente boa. E eu acho que a fotografia, a maior inspiração que a gente tem é viver. É viver e ver as coisas, né? Porque ver é diferente de enxergar, É. né? Muita gente vê muita coisa, mas não está enxergando. Uhum. Enxergar é prestar atenção, né? Ir lá no ponto central. E é aquilo, né? A gente sempre fala, e é meio clichê, né? O que fica da festa são as fotos. Então, escolham com muito carinho, né? Porque é a recordação, é aquilo você lembra de tudo, mas as fotos, quando você olha, você consegue ir com mais precisão na lembrança, Sim, certo? eu sempre digo isso. Ó. De tudo que fica e tudo é importante, né? Uhum. Cada pessoa tem a sua prioridade. Mas as fotos ficam para sempre, né? E a foto é um serviço que se dá problema na hora, tu não tem como saber, né? Eu sempre dou esse exemplo também. Que nem essa história que eu contei do vestido. Foi um problema que surgiu ali na hora, não serviu o vestido da noiva grávida e a gente resolveu de alguma forma. A foto tu não sabe se tá dando problema, se tu vai receber depois, se tu não vai receber depois. Se o profissional usa equipamento de ponta, se ele se preocupa em fazer backup. Tu não sabe, às vezes, disso, né? Uhum. Então, na hora de escolher, tem que ter esse cuidado, né? Tem pessoas que me perguntam, é raro, mas já teve gente que me pergunta como que eu faço backup, que tipo de Só, equipamento eu uso. normalmente quando os noivos eles têm algum tipo de conhecimento, Isso. que é um pouquinho mais raro mesmo. É raro. E É. eu não me incomodo com essas perguntas. Uhum. Respondo todas, né? Porque, é claro, assim, uma vez um noivo queria que eu fizesse backup no evento. Eu falei, olha, eu posso até fazer, Nossa. porém eu tenho que incluir o custo de levar uma pessoa, a gente leva Aham. computador, a gente depende da internet, do local, né? Porque para fazer backup em nuvem de arquivo pesado, não é assim, não é simples, né? Sim, Demora. demora Não é muito. muito viável, mas eu tenho os meus meios de tentar minimizar. E até hoje eu nunca perdi falta de cliente, né? Uhum. Nunca perdi. Mas sim, eu trabalho com uma série de cuidados que são técnicos e são detalhes, mas fazem muita diferença no todo, né? Entendi. Tipo, eu tenho, sei lá, 15, 20 cartões de memória. Tem São fotógrafo que bastante. trabalha com 2. E outra coisa, Jaque, com relação a futuro, o que você pensa? Tem projeto? Como é que tá aí? Né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viver um dia de cada vez. E depois da pandemia, Ah, a pandemia veio e nos mostrou que às vezes a gente faz planos, né? é. E a gente precisa parar com aqueles planos. Mas Uhum. enfim, sim, claro que eu tenho alguns, né? Eu quero ainda fotografar casamentos que eu amo por algum tempo. Quero poder viajar mais fotografando. Me leve para o Rio. Quer ir para o Rio de Janeiro? Eu quero. Vamos pro Me Rio. leve que eu vou fotografar lá, com o maior Aham. prazer. E quero também focar mais na área de ensaios. Eu gosto muito de fazer ensaios de marca pessoal ou Legal. retratos corporativos, enfim, cada lugar chama de um jeito. É uma área que eu gosto muito e principalmente de trabalhar com mulheres. Então, eu venho já fazendo isso e quero consolidar nessa área, né? E também quero retomar projetos de consultoria que eu já fiz para negócios, né? Consultoria de posicionamento, de rede social, de conteúdo, porque eu sei que eu tenho uma experiência boa para passar e eu quero compartilhar, eu gosto de compartilhar.
E eu quero voltar a fazer isso, né? Em médio prazo é mais ou menos isso. Para quem não tem um planejamento, quer viver uma vida um dia de cada vez, você está bem planejada. É, pode Tá, ser. tá bem planejada. Você tem uma frase que te defina? Óbvio que uma frase não define a bagagem uma vida inteira, mas às vezes tem uma frase que você fala, isso aí é que me toca. Nossa, eu acredito que, não sei se é uma frase, mas viver com viver com sintonia, né? Eu costumo falar que a minha frase de chamada, assim, que eu uso para os meus materiais é fotografia com sintonia. Então, eu acredito muito na sintonia da gente com o ambiente, com as pessoas e com verdade, né? Então, a minha fotografia é feita com verdade, com sintonia e, e viver para recordar, né? Viver para a gente fotografar e para recordar, não para postar. Ainda que postar não tenha nenhum problema, né? Eu acho que é isso, é fotografar com sintonia, para viver com sintonia. E a outra é aquela que eu te falei antes, que ver não é enxergar, né? E a melhor inspiração é a vida, porque através disso, através das vivências, a gente consegue enxergar o que está acontecendo de fato e enxergar as pessoas. Porque é preciso enxergar de fato as pessoas para a gente conseguir fotografá-las da forma como elas são e que elas possam se reconhecer daqui a 30 anos quando olharem as fotos dos momentos importantes e especiais das vidas delas. Muito bom. Jaque, eu queria que você deixasse ali um recado para as noivas que estão nos assistindo, né? E principalmente noiva não, pedir dois recados. Primeiro para as noivas que estão assistindo, noivas e noivos, né? Sobre alguma dica que você possa dar para eles. E a segunda, principalmente sobre Storymaker, né? Que eles estão contratando muito. E a segunda para os fornecedores, os fotógrafos, as fotógrafas que estão aí nessa jornada, iniciando o seu processo, conhecendo um pouquinho mais o que eles podem estar conhecendo, estudando para estar crescendo também. Bom, para os casais, o mais importante é vocês se conectarem com o motivo pelo qual vocês estão casando, né? Por que fazer uma celebração? E isso vai ajudar vocês a escolherem todos os fornecedores, né? Entender o motivo pelo qual tu está fazendo aquilo e fazer as coisas de forma genuína, né? Escolher porque tem a ver com vocês, não tentar agradar outras pessoas. Eu acho que isso é muito importante, porque assim o dia de vocês vai ter o jeito de vocês e, por consequência, os fornecedores que vocês escolherem serão da forma de vocês, né? Combinarão com vocês. E para escolher fotografia é mesmo se conectar com o profissional, né? Avaliar muito bem o portfólio, entender se é aquele tipo de foto que tu quer ver para sempre do teu casamento, se é aquele tipo de pessoa que tu quer que esteja lá coladinho contigo no teu dia, o dia inteiro para te registrar e confiar, né? No momento em que tu fazes a tua escolha, confia nessa pessoa que vai dar certo. Para os meus colegas, eu acredito que, assim, profissionalismo e seriedade muito no que faz, sabe? Entender que aquele é um momento que não volta para o teu cliente e pegar ele para ti, como se fosse teu, né? Porque, às vezes, para nós é mais um evento na agenda, mas para ele é o único evento. Aquela pessoa não vai ter tempo, não vai ter dinheiro. E às vezes, quando eu falo tempo, é tempo de vida mesmo. Às vezes a pessoa tá com um pai, uma mãe, um familiar doente que tá lá naquele dia. E tu tem que registrar. Porque é aquela a lembrança que a pessoa vai ter. Então, entendam, assim, né? Estar presente, né? Atenção plena e estar presente muito no momento do cliente, né? E antes disso, é fazer as coisas com seriedade, é se valorizar, é saber precificar seu trabalho, é se unir mais também. Eu acho que a nossa classe é muito desunida ainda, dos fotógrafos, né? Eu falo mais de fotógrafos porque eu tenho mais contato. Mas eu acho que no audiovisual, no vídeo também deve ser assim.
E acho que dá para todo mundo trabalhar de uma forma muito positiva juntos, né? E entender que a gente pode crescer juntos, mas a gente precisa sempre estar se qualificando, respeitar o trabalho do outro, né? Buscar o crescimento através de conhecimento, de cursos, de qualificação, de conhecimento de gestão. E dessa troca, né? Hoje a gente está tendo aqui uma troca muito legal. Eu gosto muito de conversar com assessores, com decoradoras, com as pessoas que são donas dos espaços de eventos, porque eu acho que a gente está sempre crescendo, né? E às vezes o fotógrafo começa muito numa vibe de eu e minha câmera e eu quero só fotografar. Mas, gente, se tu tens uma empresa, a fotografia é 20%. A fotografia é o recreio. É a hora do recreio. Você tem que gerir, né? Em todo o resto do tempo a gente está atendendo, a gente está mexendo com planilha de financeiro, a gente está falando com o contador, a gente está planejando, pensando em marketing, se divulgando, fazendo networking. Então, assim, isso é importante. Quem não quer lidar com isso tem que ser freelancer ou CLT, né? Ou, enfim, funcionário, que também não tem nada de errado. Mas tem que entender, né? O que é pra ti e o que não é pra ti. Se tu queres ser um fotógrafo de sucesso, ter uma empresa e se sustentar, né? Se sustentar com isso, viver disso, tem que se profissionalizar e levar isso a sério, né? Desde a ponta, que é o atendimento, até lá a parte burocrática do negócio. Quero aproveitar para agradecer a minha parceira, a Lisandra Penha Makeup, que fez a minha maquiagem hoje. Ela atende noivas, atende profissionais também, que fazem retratos corporativos, já atendeu clientes minhas. Ela atende em domicílio e em alguns salões de Porto Alegre, então vai lá no Instagram dela, porque ela é ótima. Maravilha, você tá linda demais. Obrigada. E, Jaque, te agradeço por estar aqui, por disponibilizar o tempo, por contar um pouco mais da história. É incrível poder conectar os fornecedores, né? Essa oportunidade que a WED trouxe, né? De pegar fornecedores tão profissionais, né? Que tem uma história, uma jornada incrível. E a gente poder contar um pouquinho aqui. Para mim, assim, é maravilhoso. Toda vez que eu estou aqui, eu estou aprendendo, né? Não só a parte técnica, né? Que vocês falam comigo, mas também agregando um pouquinho mais na minha vida. Então, assim, muito obrigada de coração, tá? Eu que agradeço, adorei participar, espero que o pessoal que veja, né, esse programa depois goste também e me contatem nas redes sociais. Sim, com certeza. Vamos brindar aqui? Eu já não tenho mais quase nada de água, mas está valendo. Já que venham outros papos sem cerimônia. Que venham.